O treinamento dos trabalhadores deve ser realizado dentro do horário de trabalho. Isso significa que a empresa deve garantir que os funcionários participem do treinamento durante o período em que estão em serviço, sem que isso resulte em prejuízo ou desconto em suas remunerações. Dessa forma, o treinamento é integrado à jornada de trabalho, permitindo que os trabalhadores adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para realizar suas atividades com segurança e eficiência. Isso demonstra a importância que a organização atribui à capacitação e ao desenvolvimento dos seus funcionários, proporcionando-lhes as condições necessárias para adquirir conhecimentos relevantes para o desempenho de suas funções. Se identificamos o risco, devemos sugerir os controles para neutralização. Lembrando que alguns riscos a gente até consegue identificar e ter uma solução imediata, mas em muitos casos a gente tem o risco, mas não tem o recurso naquele momento para a resolução do problema. Então, dependendo do risco, a atividade deverá ser paralisada, até que tenhamos condições de neutralização do risco em potencial. O colaborador tem por obrigação usar os equipamentos de proteção individual e uniforme em condições de uso em atividade com baixo potencial de risco de acidente. O equipamento de proteção individual utilizado sem o devido certificado de aprovação é considerado equipamento sem condições de uso. O colaborador deve utilizar o equipamento de proteção individual recomendado pela empresa, não aquele que ele acha que é bom, pois em caso de acidente o que vai prevalecer é o certificado de aprovação recomendado pela empresa. Apesar de ser considerado uma não conformidade leve o certificado de aprovação ilegível, ainda assim requer a solicitação da gravação do mesmo ou substituição do equipamento enxergado como inoperante pela segurança do trabalho. Às vezes, o colaborador faz uma passarela improvisada e já acha que o problema está resolvido. Geralmente a justificativa que se tem é que o serviço vai ser rápido, não se corre o risco de queda. Em algumas situações, a liderança tem conhecimento do risco, mas faz de conta que não está vendo. Os colaboradores passam por treinamento de observação de trabalho seguro. Infelizmente, a improvisação já está no DNA de muitos trabalhadores, e eles só se dão conta que o que estão fazendo está errado quando temos a ocorrência do acidente de trabalho. Aí eles vão entrar com aquela teoria: se eu soubesse que ia dar errado, teria orientado que fizessem o certo. Existem duas pessoas que devem ser banidas do canteiro de obras. Uma é o se eu soubesse e a outra é o provisório. Então vamos treinar mais, orientar mais e cobrar dos colaboradores o cumprimento dos procedimentos de segurança. Não vamos fazer de conta que a situação está sob controle quando na verdade ela não está. Não podemos ficar nessa de querer aprender com os erros, quando na verdade não podemos errar. Bom dia! Nosso DDS de hoje terá como tema a utilização das ferramentas manuais, forma correta de utilização e controle de risco de acidentes do trabalho. Pega a visão, galera! As ferramentas são consideradas um prolongamento das mãos. Elas auxiliam na realização de diversas atividades de operação e manutenção de equipamentos. As ferramentas manuais são aquelas ferramentas que não possuem nenhum tipo de acionamento, demandando somente o esforço humano para manuseio e sustentação. Sua utilização proporciona maior força e precisão na realização das atividades, permitindo executar serviços de furação, corte, desbaste, acabamento, impacto, faceamento e polimento. Se o colaborador não fez o treinamento de técnicas de amarração de cargas, durante o transporte da carga ele pode passar por essa situação que estamos vendo aqui agora. Sinalize para o caminhão encostar, pois houve o rompimento da cinta de amarração e corre o risco de desprendimento da carroceria, vindo a provocar um acidente grave ou até fatal. Neste treinamento, o colaborador terá orientações sobre amarração, transporte de cargas indivisíveis e postes conforme a Resolução número 1 do DENIT, de 15 de janeiro de 2016. Orientação sobre sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente. Utilização de cintas, catracas e estribos com resistência total. Conforme o artigo 13, o não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o colaborador que passa pelo treinamento tem uma percepção de risco mais aguçada. Você sabia que a empresa deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho? A análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho é uma atividade importante para a organização identificar as causas dos eventos e adotar medidas de prevenção.
Por exemplo, se os colaboradores estão sempre te pedindo um band-aid, provavelmente é porque estão sofrendo pequenos cortes e, se não forem identificados e tratados, vão se transformar em lesões graves. É preciso investigar e documentar as informações sobre o ocorrido, com o objetivo de avaliar as condições do ambiente de trabalho e as práticas de segurança. A partir da análise, é possível estabelecer ações preventivas para evitar a repetição do evento e garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Fazer de conta que não está ocorrendo não só vai aumentar a incidência do acidente, fazendo com que não tenha controle, ficando vulnerável à condição de acidente de trabalho. Galera, esses profissionais pegam pesado, realizam um trabalho que transformam vidas. Mas infelizmente tem aqueles que querem transformar o magnífico em perigoso, realizando as famosas gambiarras em atividades envolvendo instalações elétricas. Nas atividades utilizando esporas DT, ao final do dia os colaboradores estão com os pés dormentes. Por isso a recomendação de pausas regulares. Os colaboradores se desdobram em cima das estruturas, e em algumas situações ficam até impedidos de realizar as suas refeições para que seja concluída a tarefa. E muita gente não sabe disso não. Muitas pessoas só vão saber do perigo que existe na atividade do eletricista quando ocorre um acidente. E na maioria das vezes é porque o profissional descumpriu algum procedimento de segurança recomendado pela NR10. Serviços em instalações elétricas, na sua maioria, provocam acidentes fatais. Você sabe quais as atribuições da equipe de gestão de obras nas frentes de serviço? Se não sabe, vamos falar um pouco sobre esse assunto. A galera da gestão de obras às vezes é enérgica, mas convenhamos que é necessário. A equipe de gestão de obras tem como atribuições assegurar a implantação do plano de gestão de saúde e segurança no trabalho, designar profissionais para a liberação de instalações elétricas provisórias, escavações, atividades de terraplanagem e içamentos críticos, participar da investigação de acidentes e incidentes críticos, fiscalizar a construção de canteiros, áreas de serviços, pátios de estocagem, vias de acesso e outras facilidades da obra. Participar das reuniões dos comitês de saúde e segurança no trabalho. Participar das reuniões de planejamento de atividades. Participar da elaboração e da liberação de análise preliminar de riscos e permissão para trabalhos perigosos, PTP. Participar de reuniões periódicas de segurança e técnicas com responsáveis dos fornecedores de serviços, empresas subcontratadas e da contratada. O ato inseguro pode ser algo que a pessoa fez quando não deveria fazer ou deveria fazer de outra maneira, ou ainda, algo que deixou de fazer quando deveria ter feito. O ato inseguro tanto pode ser praticado pelo próprio acidentado como por terceiros. A pessoa que o pratica pode fazê-lo consciente ou não de estar agindo inseguramente. Portanto, não deixe condições de risco para os colaboradores. Se está faltando guarda-corpo, paralise e construa. Parece que não, mas nessas condições podemos ter um acidente grave ou até mesmo uma fatalidade. Analise as condições seguras para a realização das atividades do trabalho. Não seja uma vítima da preguiça. Se existem as formas seguras de realização das atividades de trabalho, pratique. Senão você pode entrar para a estatística negativa de acidente de trabalho simplesmente porque você ignorou os procedimentos de segurança. Preste bem atenção nas não conformidades encontradas nos içamentos e movimentações de cargas. Os acessórios como manilhas e cabos de aço devem ser inspecionados e identificados. Os colaboradores não devem se posicionar embaixo de carga suspensa. Utilizar cordas guias de forma a não ficar exposto ao risco de prensamento em caso de queda da carga. Em se tratando de cargas de grandes dimensões, quanto maior a distância, menor a possibilidade de ocorrência de acidentes. Fornecedores externos, na maioria das vezes, não têm a corda guia para auxiliar na movimentação da carga, ficando o contratante com a responsabilidade de fornecer a corda para execução de trabalho seguro. Outro fator importante é a presença do rigging para auxiliar na movimentação da carga para evitar o risco de acidentes. Em qualquer situação de movimentação de carga, os colaboradores devem ser treinados e capacitados para a execução das atividades. Até mesmo o fornecedor externo deverá passar por treinamento prévio antes do início do descarregamento. Durante a execução dessa atividade, nós aprendemos um termo que até então não era usual, chamado de conquista. E o que seria esse termo conquista para a realização da nossa atividade? A palavra conquista estava associada a deslocamento.
E esse deslocamento era para criar condições para se conseguir eliminar um obstáculo que estava em nosso caminho, que era o rejeito. Aos poucos fomos criando formas de neutralizar a nossa condição de risco, de modo que conseguimos avançar em nosso objetivo sem nenhum tipo de acidente grave durante a confecção das conquistas.